Beleza, pessoal. Muito bom dia para todos. Um excelente ano de 2026 para nós. Agora dou por início agora às 9h30, 9h29, a nossa ordinária referente ainda ao mês de dezembro, pois não teve quórum. Então, a nossa ordinária de número 215, e agora está sendo realizada já 13 de janeiro. Ainda teremos a ordinária ainda do mês de janeiro, ainda no final desse mês. Então, já peço de antemão, por favor, para que coloquem aí suas identificações aqui no chat, instituição qual representa, sendo conselheiro ou não, para a gente poder contabilizar as presenças que têm sido acompanhado, aquelas instituições que não estão se fazendo presente aí em três reuniões subsequentes ou 5 intervaladas, nós estamos observando para, se tiver essa ausência, nós vamos entrar com ofício, solicitando uma explicação ou que a gente peça a substituição da representação. Então, é muito importante que todos participem. Alguns conselheiros justificaram a ausência hoje, porque estamos tendo também o primeiro dia da reunião de revisão do plano de manejo da APA de Pouso Alto. Então, temos alguns conselheiros nessa outra reunião também. Lembrando que a reunião está sendo gravada, tem sido sempre disponibilizada no YouTube, no canal do Condema. E que reforçando que em cada fala que houver, a gente tente sempre ser sucinto, objetivo, porque a gente tem uma reunião concisa, dentro de um horário viável para todo mundo. Coloquei as pautas aqui também no chat. E, no mais, se alguém não tiver dentro da lista de e-mails do Condema, pode nos avisar que a gente inclui e faz parte da nossa rede. No mais, agora a gente pode iniciar nossa reunião. Vou começar aqui pela aprovação da ata 213, ainda referente a outubro, já que a gente não conseguiu aprovar ela. Não, desculpa, a ata 213 já foi, agora falta aprovar a 214, que na verdade referente a novembro, que ainda não foi disponibilizada pela secretaria. Então, estamos com essa pendência. Então, a ata de 214 a gente não recebeu e vou cobrar a secretaria para a Jamile, que está como secretária do Condema, para que a gente possa ter acesso e poder aprová-la na próxima reunião. E também, já iniciando aqui, sobre o calendário das reuniões do Condema de 2016, segue o planejamento de 2015, vamos sempre ter as reuniões na última terça-feira de cada mês, com exceção em caso de feriado ou em caso de, não sei como funciona em período eleitoral, mas acredito que isso não interfere nas nossas reuniões, no nosso calendário, só em caso de feriado. Se tiver alguma remarcação, a gente avisa com antecedência, tá? Então, seguem as reuniões na sempre última terça-feira de cada mês. No mais, então, agora a gente pode iniciar aqui a reunião. O primeiro tópico, pessoal, não sei se a gente vai conseguir dar início aqui, mas é sobre o plano de gestão de resíduos sólidos, plano de gestão municipal de resíduos sólidos, que já vem, a Secretaria do Meio Ambiente contratou uma empresa para elaborar esse plano. Foi enviada uma minuta dele, que foi avaliado, tanto pela Secretaria, como passou aqui pelo Condema, e ainda estava muito falho, e a gente apontou várias sugestões de mudança,
e voltou para a empresa e ficou alguns meses para ser reenviada essa minuta, que ainda vai estar sendo revisada por nós. A Jamile já reenviou isso em outubro, no finalzinho de outubro, para a gente avaliar novamente. E o seu próximo passo seria uma audiência pública e depois virar um projeto de lei. Já enviei algumas vezes lá no grupo. Eu mesmo ainda não consegui ter acesso, assim, de forma qualificada a esse plano, não consegui ler ainda para fazer sugestões. Aí eu pediria para a Jamile trazer as impressões dela, que ela deu devolutivas para essa última versão do plano, para a empresa. E a empresa está esperando de nós também uma proposta de data para audiência pública, para fazer uma consulta aberta nesse plano de gestão de resíduos sólidos. Não sei se alguém teve acesso, se alguém conseguiu ler esse plano. A Jamile iria falar sobre ele na reunião de dezembro, mas a gente não teve quórum e hoje ela não pode estar presente. Então, acho que seria viável para a gente conversar sobre esse plano na próxima reunião, na próxima ordinária aqui em janeiro ainda. E se alguém tiver alguma impressão, quiser falar sobre esse documento, está aberto. Acho que é muito importante a gente tentar focar nele nas próximas semanas. É Alguém só gostaria? um comentário, Felipe e Uhum. demais. É essa questão aí do destino, né? Porque nós estamos com um problema de estar exportando resíduos, né? Alguém tem uma Sim. informação sobre se tem um novo local que está sendo analisado para um aterro sanitário, alguma coisa assim? Olha, não lembro de ter informação nova sobre isso. Até onde eu sei, o contrato era de um ano, passou o ano de 2025. A gente precisa saber da secretaria se vai ser renovado. Acredito que sim, porque de onde eu sei, não tem nenhuma outra solução por enquanto para os nossos resíduos, né? Que ele é enviado lá para Águas Lindas de Goiás. E a gente tem acesso ao custo mensal, é um custo bem alto, até onde eu sei, eu acho que, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas até eu lembro da última reunião era mais de 100 mil reais por mês, se eu não me engano. Não tenho atualização sobre isso, Dálio. Isso é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, né? Não só do ponto de vista ambiental, como da qualidade de vida, né? E é impressionante. Eu que coordenei o grupo que fez o estudo ambiental do aeroporto com alunos meus. Eu era coordenador de uma pós. E o aeroporto não entrou em atividade por causa da proximidade, né, do lixão, né? Desde aquela época, já tem muitos anos, já se discutia que tinha que escolher um local. Eu sei que é complicado, não é fácil, não. Mas é impressionante como é que isso não anda, né? Isso não caminha. E nem um trabalho sério de separação dos resíduos. Já tem o trabalho lá do Sura, que ele faz aquele trabalho importantíssimo. Mas é impressionante isso, né? Os anos vão passando e não se tem uma solução para isso. Sim, Marcos, por favor. Então, Dálio, o trabalho sério foi feito, né, de estudo. A questão aí é que os interesses particulares se sobrepuseram ao interesse coletivo, né? Os locais aonde se achou que seria mais adequado instalar o aterro eram lugares particulares de pessoas que não queriam em suas áreas, né? Então, que toda a cidade pague, né? Coloque a montante. Um absurdo. Mas essa é a realidade. Os trabalhos estão aí, inclusive nos arquivos do Condema. É boa lembrança, agora eu lembrei disso, Saboy, é verdade. Por isso que eu defendo mais uma vez a gestão integrada da Chapada, porque aí a gente precisaria de 2 ou 3 aterros sanitários para toda a Chapada. Mas aí é uma outra conversa.
Só uma correção que a Enai me colocou aqui no chat, que o contrato com a empresa está sendo executado pela Secretaria de Administração, né, com a empresa que está fazendo esse plano de gestão de resíduos sólidos, mas aqui pela Secretaria de Meio Ambiente que a gente está fazendo o acompanhamento desse plano, essa revisão, né, antes da audiência pública. Então, a gente tem que verificar com a Secretaria de Meio Ambiente como que, se vai ser renovado esse contrato com o aterro, né, mas não sei se a Inai tem uma informação sobre isso. A Inai, eu acho que está sem o áudio, mas ela está acompanhando a gente aqui pelo chat. Mas é algo que a gente precisa conferir com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Alguém conseguiu ler o plano? Teria alguma sugestão? A gente tinha pensado na data de audiência pública para fevereiro. Certo, Inai, obrigado. Ela colocou aqui que a Jamília que sabe responder sobre essa questão e junto ao Aldão, que é o gestor desse contrato. Então, é desse contrato que a Inai estava falando. A gente tem que conferir com essas duas secretarias. Bem, pessoal, então, assim, não vejo como a gente explorar um pouco mais esse assunto aqui. Eu sei que o Luiz voltou, depois da secretaria, que voltou lá para Recicle Alto, e falou que a empresa estava passando por uma situação, uma dificuldade lá, mas estão conseguindo retomar a gestão da Recicle Alto. Infelizmente não estão presentes aqui, que está o Súria e deixa eu ver outro representante aqui. Súria e a Karine não estão presentes hoje. E o Súria também está como nosso representante junto à empresa, representante do Condema junto à empresa para avaliação desse plano de gestão. Tem que entrar em contato com ele também para saber se ele está conseguindo acompanhar mais de perto esse documento. Não tive nenhuma posição dele quanto a isso. Bem, pessoal, então sobre esse tópico, alguém gostaria de trazer mais alguma questão? A gente também tem cobrado a secretaria aí, sempre que possível, sobre o plano de recuperação lá da área do lixão e da área de transbordo estava sob licenciamento. No final, finalizando o licenciamento ambiental da área de transbordo, também seria implementado lá uma área de composteira e de gestão de podas e resíduos de construção. Posso disponibilizar sim, Agma. Vou anotar aqui para disponibilizar o documento. Se alguém tiver fácil aí, tiver acesso fácil no WhatsApp, puder me ajudar. Tá, então, a Inai colocou aqui os três contratos, na verdade, são gestão do Adão, tanto o plano de gestão de resíduos sólidos, transporte de resíduos e também da CGA Baru, que é o aterro. A gente precisa conferir mais de perto com o Adão sobre esses contratos, né? Podemos fazer um ofício quanto a isso. Eu já vou deixar aqui anotado já. De mais informações.
Beleza, pessoal? Então, peço atenção aí para a gente poder avaliar esse documento a tempo, já que está sendo dado esse tempo para nós. E alguém acha uma boa ideia a gente fazer essa sugestão da audiência pública, de repente, para, se for possível, depois do Carnaval, no final do mês de fevereiro? Acredito que seja uma data viável para todos. Ok. Qualquer coisa, alguém traga informações, se tiver uma outra sugestão, vamos acompanhar esse documento. Então, no mais, eu vou passar o próximo ponto de pauta. E agora o retorno das reuniões dos grupos de trabalho, Câmara Técnica aqui do Condema. Vou passar rapidamente aqui pelos grupos de trabalho que a gente tem. Tem uma lista aí no chat, não sei se todos estão com acesso. Nós temos o GT do Plano Diretor, uso e ocupação do solo, solo vivo e erosão. Próximo GT, áreas protegidas e combate ao fogo, restauração. Terceiro GT, educação ambiental, resíduos sólidos e efluentes. Quarto GT, reestruturação do Condema. São esses quatro, e temos duas câmaras técnicas, a de contas do Fundema e a que foi criada recentemente, que é a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental. Então, aqui repassando pelos GTs, o plano diretor que tem como coordenador o Severino, a gente não teve reuniões recentemente, a gente tinha conversado com o Pedrinho para que ele gostaria de falar sobre a Vossoroca, mas ainda não foi convocado a reunião para falar sobre esse ponto, a gente estava muito focado no plano diretor, ali em meados de 2025, e a gente deu uma parada na conversa sobre o plano diretor, porque o documento está com... Documento não é a avaliação das contribuições após a audiência pública, ficou com o Ismael, né, que é o presidente da comissão do plano diretor, e ele tinha dado uma devolutiva para o Condema tinha solicitado uma reunião com essa comissão, ainda não foi atendida por Ismael, porque ele trouxe para a gente que está sendo avaliado os documentos de contribuição, não só do Condema, de outras partes. O Condema fez 2 relatórios e enviou para essa comissão e também o Ministério Público fez várias recomendações. Então, a gente está aguardando esse retorno do Ismael. E sobre aqui o grupo de trabalho, o Severino, não sei se você nos escuta aí, a gente está aguardando novas reuniões desse grupo de trabalho, nova pauta, para a gente tem a questão da vossa, principalmente. Tô aqui. Tem algum plano aí para convocação de reunião do grupo de trabalho? Então, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Uhum. Várias pessoas podem demandar essa questão dentro do próprio grupo do GT, inclusive você que está lá também, né? Então, não é só sobre o coordenador, o primeiro ponto. Eu entendi que estava todo mundo cansado, meio exausto do nosso trabalho voluntário meses seguidos e fiquei esperando as pessoas se manifestarem. E, assim, em relação à Vossoroca, conversei com o Pedrinho, ele me relatou que estava levando a questão da Vossoroca para o grupo do licenciamento, não entendi por quê, na época, e que estava tratando disso nesse outro GT, estava começando a tratar disso nesse outro GT. Então, sinceramente, quando uma pessoa tira uma demanda que está sob, digamos, a minha coordenação e diminui a carga do grupo que eu estou junto, em primeiro lugar, eu acho algo mais leve, né? Mas, assim, não vejo sentido. Eu acho que a gente pode retomar, sim, essa pauta da Vossoroca
E eu estava conversando com o Pedrinho, inclusive, ontem, que está na hora da gente se mobilizar novamente em relação à questão do plano diretor, até por conta da gente não ser pego de calça curta, né? Porque a prefeitura certamente está conversando, provavelmente diuturnamente, sobre esse assunto. Então, eu acho que deu uma desmobilizada e sim, considero importante a gente se remobilizar e peço apoio para você, para o Dálio, para puxar isso agora, se for o caso, porque eu estou indo para um retiro do Vipassana depois de amanhã e volto só depois do dia 27. Então, inclusive, no dia 27 temos a nossa última reunião e provavelmente eu não vou conseguir estar presente, que é o dia que eu estou saindo do retiro. Pode ser que eu consiga, mas é mais provável que não. Mas após o dia 27, aí vocês podem contar comigo, força total, beleza? Ok, Jota Severino. Coloquei no chat, tá, a última mensagem do Ismael sobre as minhas solicitações de informação sobre o plano diretor. Espero que todos tenham acesso aí ao chat. Coloquei as últimas informações dele. Dálio, por favor. Só dando retorno ao Severino, primeiramente desejar boa sorte aí nesse importante retiro Vipassana, é muito importante. Então, a questão é a seguinte, foi puxado para lá, eu não me lembro se foi a Kelly que incentivou isso, porque tem uma demanda no Ministério Público, parece que já para ser cobrada, não tem informações mais atualizadas, de que já tinha um termo de ajustamento de conduta, ele foi desrespeitado, aí parece que houve algo em relação ao Ministério Público, então estava para estourar alguma coisa em relação à recuperação da Vossoroca, tanto para a prefeitura quanto para o empreendedor do Eldorado, que é o Vadinho. Eu não tenho informações mais atuais, mas parece que por isso que foi puxado para lá, porque a Vossoroca entrou no licenciamento do Eldorado, apesar de que a causa da Vossoroca é antiga, né? É da cidade que não tem sistema de drenagem de águas pluviais. Então, só trazendo essa informação aí para contribuir. Não estou justificando, apenas para poder a gente entender melhor por que foi deslocado o tema de um grupo para uma Câmara Técnica ou um GT de licenciamento. Perfeito, Dálio. Eu acho que é importante a gente manter, então, a pauta da Vossoroca nesse outro GT, ao mesmo tempo que a gente mantém, nada impede que a gente mantenha no nosso, né? É, no que eu estou participando, esse outro eu não estou conseguindo participar. Todos são nossos, né? Mas Pessoal, a gente mandou um ofício no ano passado, no final do ano, para o Ministério Público Federal e para o estadual, cobrando essa questão do atraso do TAC, nessa questão da Vossoroca. O Ministério Público Federal respondeu, dizendo que não cabe a ele, resumindo assim que foi feita a resposta em ofício. O Ministério Público Estadual não recebia resposta. Tem como uma tarefa aqui atualizar os ofícios que a gente tem enviado que não tem resposta. Esse é um deles, sobre a posição nossa cobrança contra o Ministério Público Estadual, sobre essa questão da Vossoroca. Tem que cobrar essa resposta deles, tá bom? Aí, Severino, pode só baixar a mão depois da fala, por favor. Saboia. Então, gente, olhando aqui a pauta, eu acho que esse item é o item que mais é adequado a uma questão que eu vou trazer, né, sobre o Pontezinha. Inclusive, o Pontezinha é um dos focos, né, da questão da proteção dele no plano diretor. A gente tem discutido no GT, mas houve uma denúncia do CONDEMA ao Ministério Público Federal, Estadual, o IBAMA e à Prefeitura sobre um desvio aqui do Pontezinha, que eles bloquearam o rio e passaram a desviar 100% do fluxo do rio para um canal que leva para uma plantação, tem lá do outro lado da pista da Estrada de São Jorge. O rio, como aqui é um complexo de nascentes, o rio renasce novamente, né? Quando chega aqui em casa, ele já passa, já tem fluxo novamente. Mas houve uma resposta, um ofício da prefeitura,
por enquanto, acho que só a prefeitura que respondeu, por enquanto, né? Apesar do CONDEMA ter pedido devolutiva de todos os órgãos que receberam o ofício. Mas a prefeitura respondeu tratando de um outro caso, de um outro desvio, que é um desvio que vai para uma lagoa, um lago parece que é do Salomão, mas apesar de ter sido fornecido georreferenciamento, foto, vídeo, né? E aí respondeu que inclusive já estavam em tratativa disso aí, né? Que bom, né? É bom a gente ver que os órgãos estão começando a cuidar dos nossos ativos ambientais indispensáveis à vida antes que seja tarde, né? No caso do Pontezinho ainda dá tempo da gente salvar. Inclusive, parece, o Felipe pode falar melhor, parece que há um TAC sendo elaborado, não sei. Eu sei que chegaram, embargaram, houve um trâmite, mas não é o que foi colocado em questão. Não é o objetivo da denúncia do CONDEMA. Então, é bom esclarecer a prefeitura, houve um equívoco aí, eles acabaram fiscalizando uma outra irregularidade. Que, inclusive, essa outra houve uso de máquina e tudo. Essa não, essa aproveitou um rego ilegal que tinha muito tempo atrás, que tinha sido desativado, e artesanalmente eles bloquearam o rio. Está lá o ponto, é bem pertinho ali da passagem, né? Onde tinha o Mata-Burro. Então, gostaria de trazer isso aqui e pedir para que o CONDEMA, pedir ao Felipe, para que o CONDEMA se reporte à prefeitura, né? Para que ela faça a fiscalização no ponto que está em referência. E, Felipe, eu gostaria de fazer uma pergunta. Algum outro órgão deu devolutiva da denúncia? Por enquanto não teve outro órgão com devolutiva, não. A gente mandou para a SEMAD, para Secretaria do Meio Ambiente, por enquanto não teve outra devolutiva. O Ministério Público Estadual, se não me engano, eu acho que eu falei ali porque eles pedem para mandar, eu mando o ofício, eles mandam, respondem e-mail, pedido para protocolar pelo site deles, acabou que no final do ano eu não consegui fazer isso, mas eles estão acompanhando a denúncia, porque estão como cópia no e-mail. Mas está em tempo E ainda. dá Você tempo, pode vou fazer, fazer. dá tempo. Aí nessa resposta à prefeitura, eu vou fazer essa resposta e pedir o seu auxílio para a gente fazer junto. Aí a gente reforça no Ministério Público também, já Pode que contar comigo. não foi feito o ponto exato. Vou conversar com a Nayara para ver se elas entenderam o ponto exato. De repente É, a gente ir lá marcar no mapa de forma melhor. Não sei o que aconteceu é, que. eu acho que eu recebi, no e-mail que você me copiou, eu recebi os Uhum, anexos. Acho que houve algum problema uhum, que esses anexos não foram para a prefeitura. Então, talvez o georreferenciamento não tenha chegado para eles, né? Isso tenha gerado o equívoco. Mas é fácil, é só verificar o que aconteceu e reforçar, né? beleza. Mas deve ter chegado, porque foi tudo em anexo no mesmo e-mail para eles, mas vamos conferir o que aconteceu lá. É, não sei se alguém tem uma dúvida sobre essa denúncia ou sobre essa questão do GT, do plano desse GT. Tem tudo a ver, né? Porque é a questão do uso e ocupação do solo. Mas então eu segui com esse ofício, essa resposta da prefeitura agora para entender o próximo passo. Marcos? Eu gostaria de saber se alguém aqui na reunião tem alguma informação sobre o trâmite do projeto de lei entre o executivo e o legislativo. Eu não tive mais nenhuma notícia. Sobre a revisão do plano diretor? Exato. Eu não sei se alguém tem mais alguma informação, mas a última informação que eu tive foi a que eu coloquei no chat aqui. E já tem um tempo já, e essa informação, se não me engano, é de antes de novembro. Não sei se você consegue ter acesso ao chat. Estou verificando agora.
Posso tentar entrar em contato com o Ismael esse mês também, agora, para saber se teve alguma novidade. E vocês acham, julgam que seja necessário a gente seguir solicitando a nossa reunião com a comissão do plano diretor, com o DEMA e a comissão do plano diretor? Ou a gente aguarda uma posição nova da comissão? Eu creio, a minha leitura é que essa interação com o executivo, a não ser que o executivo demande ao CONDEMA para alguma dúvida, algum esclarecimento, mas eu acho que essa interação agora passa a ser quando o projeto entrar na Câmara, numa discussão com o Legislativo, né? É a minha leitura. Posso É estar porque a gente fica um equivocado. pouco sem informação sobre o que está sendo atendido dos nossos relatórios, né? Eu acho que era por Entendi. isso, acho que era por isso que a gente estava solicitando essa reunião. Entendi. Aí, a gente tinha comentado que seria importante ter essa reunião antes de já ser elaborado esse projeto de lei. Era uma proposta do Condema aí do ano passado, né? Eu vou tentar conversar com o Ismael para saber mais novidades e a gente entende sobre essa necessidade dessa reunião, né? Ok. Beleza, pessoal. Então foi esse a questão. Então, aí, Severino, como coordenador, assim, porque estou como presidente com Condema, são várias funções também, e aí cada coordenador do GTs, eu entendo que a pauta pode ser solicitada por todos os membros, ou não membros também, mas eu vejo como coordenador também um incentivador ali da mobilização do grupo, né? Aí, para a gente tentar descentralizar de mim, assim, como coordenador de todos os grupos, acho que a gente pode todo mundo se ajudar nessa chamada de reunião, de temas, acho que entra um pouco como função de coordenadores, né? Mas é isso, a gente tem que se mobilizar, né? Tem que atualizar essa discussão da Vossoroca. Então, sobre o próximo GT, que é áreas Deixa protegidas só eu, Pois deixa não. só eu me manifestar sobre isso. Não é sobre centralizar nem nada disso. É mais sobre eu precisar de apoio nesse momento que eu vou estar num retiro nas próximas semanas e não vou poder puxar nada pelo GT. Então, se as pessoas que estão lá, que quiserem retomar essas conversas, independente da minha presença, porque, assim, não é imprescindível que eu esteja presente, seria legal que alguma outra pessoa puxasse nesse momento. E as pessoas que me vieram à mente por terem uma posição mais ativa dentro do Condema foram você e o Dálio, que é o relator do GT no caso. Mas o Saboia mesmo pode extraoficialmente ficar nessa coordenação quando eu estiver falando, não tem problema nenhum. A Kelly, quem que sentir de puxar isso enquanto eu não estiver, para que a gente ganhe em celeridade, pode fazê-lo. É até Certo. interessante que não seja você, porque você acabou de dizer que você já tem demanda demais. Mas era mais nesse sentido, Entendi. Desse de ter momento outra agora, né? pessoa nesse momento até o dia 28, mais ou menos. Aí voltando, eu tô junto de novo e tô puxando. Agora, Beleza. uma outra questão é simplesmente, se as pessoas estão desmobilizadas, a coisa fica mais difícil. E eu entendi que a gente precisava realmente dessa pausa e ninguém estava se movimentando para trazer questões e que trouxesse essa urgência para a gente retomar. E agora, no meu entendimento, nós precisamos retomar. Agora, é isso, né, cara? Todo mundo tem que estar no entendimento de que precisa retomar, senão não vai funcionar. E a gente vai descobrir isso agora, como que estão os ânimos. Eu considero essencial
que a gente retome logo antes da prefeitura trazer suas devolutivas, porque aí a gente vai ser pego de calça curta mais uma vez, e não é legal. É isso. Quanto mais conversa, melhor. Beleza, Gato Severino. Dálio, por favor. Eu queria pedir ao Saboia, eu e o Saboia, a gente toca isso daí, na ausência do Severino, até ele retornar aí, e a gente não pode vacilar com o tempo, não, hein? Senão as coisas andam e todo o nosso esforço vai pro ralo. Então, eu gostaria de pedir pro Saboia me ajudar nisso daí. Aí fica eu e o Saboia enquanto o Severino tá ausente. Tranquilo, Dário, pode contar comigo. Maravilha, maravilha. Beleza, pessoal. Então é com vocês aí, a gente, lá no GT, convocar novas pautas para a reunião do grupo de trabalho. A gente tem falado aqui mais no foco da Vossoroca, dentre outros também, né? Aí a denúncia da Pontezinha, essas coisas que a gente tem tocado. Beleza, então o próximo GT, áreas protegidas e combate ao fogo, a gente atualizou a coordenação que entrou a Kelly, se não me engano, em outubro do ano passado. A Kelly deu uma desmotivada aí na participação do Condema. Não tem. Na verdade, ela até atualizou uma mensagem lá no grupo, só que a gente está com pendência e algumas respostas de ofício, para que a gente possa tocar as pautas da última reunião do grupo de trabalho de áreas protegidas. Eu fui no cartório para pedir lá documentos sobre as áreas, sobre o registro das áreas de unidade de conservação do município que a gente tem, porque a gente só tem a área no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, no cadastro de parques municipais. A gente está tentando entender como cadastrar o Parque Municipal Preguiça e as outras unidades de conservação, a Pontezinha, e dentre outros. Eu fui lá no cartório, não entendi muito bem o que estão me cobrando lá, para que a gente possa ter esse documento das áreas e a gente conseguir avançar nesse cadastro dos parques, né? Eu vou pedir essa ajuda para a Kelly. Na verdade, esse ofício foi enviado para o Adão, cobrando essa, esses documentos, né, da demarcação das áreas, dessas unidades de conservação, da usina também. Nunca foi respondido esse ofício pelo Adão, então tem essa dependência. Eu vou solicitar novamente ajuda para a Kelly sobre isso, tentar entender como cobrar isso do cartório e do Adão. Uma outra coisa que a gente está pendente de resposta é sobre a devolutiva da Goinfra, sobre a garantia lá na obra de pavimentação da Vila de São Jorge, né? Que a gente está solicitando a instalação de filtros nos bueiros, e aí a Nayara me atualizou nessa notícia mês passado, quer dizer, agora no início do ano, na verdade. A Nayara, que é a fiscal aqui da Secretaria de Meio Ambiente, ela disse para mim: ainda não tivemos retorno referente às solicitações, porque o Condema acabou não enviando ofício, porque a prefeitura já tinha mandado ofício para a Goinfra, então a gente estava aguardando essa resposta, não teve ainda por parte da Goinfra. Inclusive, eles estão atrasados também no PRAD, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, que ficaram de apresentar, e ainda está pendente também. Aí a Nayara me passou que a secretaria vai mandar um ofício cobrando nova posição da Goinfra, sobre a questão da implementação de filtros de bueiro, sobre PRAD e sobre a garantia lá da obra de pavimentação, né? Então a Goinfra está devendo essas respostas a todos nós. A Jamília, agora no início do ano, iria ter uma reunião com o gabinete, com outros secretários, e a Nayara reforçou a importância da Jamília relembrar essa cobrança junto à Goinfra nessa reunião, né? Então, eu vou cobrar porque uma resposta da Nayara, se isso foi levado para essa reunião, e como que a gente pode fazer para cobrar mais essa resposta da Goinfra. Ok, pessoal?
Uma outra coisa que aconteceu também teve a reunião do Comparque, do Conselho do Parque Nacional, em que eles trataram sobre a nossa zona de amortecimento, e ao final dessa reunião foi criado um grupo de trabalho pelo Comparque, para acompanhar essa questão do preguiça, das ameaças e principalmente ali do despejo de resíduos no preguiça, por conta da falha na obra de pavimentação. Então, foi criado um grupo de trabalho que ainda não está ativo, ainda não foi feito um WhatsApp sobre isso, mas então tem o grupo de trabalho do Condema, vai ter o grupo de trabalho do Comparque, os dois envolvidos nessa questão da proteção do preguiça e dos parques municipais. Então, a gente tá mobilizando as pessoas para poder ir cobrando isso da Goinfra, né? Marcos, por favor. Gente, com relação a essa zona de amortecimento do parque, é muito importante tanto quem entrou para participar do grupo de trabalho, como para toda a comunidade envolvida com a questão ambiental, fique muito atento ao movimento, porque o que se percebeu na fala do parque é que a tendência é transferir a responsabilidade da proteção do entorno do parque para o Estado, para a APA de Pouso Alto. E eu dei uma lida rápida no relatório, que é impressionante, né? Eles mandam o relatório quase que na mesma hora em que está sendo convocada a reunião, que é exatamente para não dar para ninguém ler. Vai todo mundo completamente, não sabe nem do que se está tratando. Como na oficina que teve aqui, as pessoas nem conhecem o plano de manejo. E, pelo que eu vi do relatório, a tendência é nós termos desafetações, tá? Vai dar uma relaxada. Então, eu sinto a necessidade de uma pressão sobre o ICMBio para que o ICMBio assuma a sua responsabilidade de proteger o entorno do parque, tá? Eu lanço aqui essa demanda para a gente. Gratidão. Perdão, Felipe, eu não levantei a mão, mas a fala do ministro Saboia, isso está previsto em lei, é obrigação do Estado. Então, é o Ministério Público Federal. É assim que as coisas funcionam. O Ministério Público é que faz o governo andar. Tem que cutucar lá e falar, cadê? Vocês têm que elaborar isso. Está previsto em lei. A APA do Pouso Alto, ela ajuda, mas quem faz essa zona é o Chico Mendes. Ele tem que fazer a obrigação, até onde eu sei, governamental. Pois é, Thalia, a questão é o seguinte: nós tínhamos a melhor legislação ambiental do planeta, só que gradativamente ela vem sendo desmontada de 2000 para cá. E hoje, o ICMBio, legalmente, ele pode dizer que em determinada região não tem zona de amortecimento, que em determinada região. Então, ficou flexível, entendeu? As novas normas, as novas leis permitem que ele assuma essa posição. Não adianta a gente gerar uma demanda no Ministério Público, porque o ICMBio está dialogando com o Ministério Público. Tiveram várias reuniões com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, só que para mim ficou claro, tá? Ficou subscrito que o que eles puderem transferir para a APA, e eu me manifestei, porque não se pode transferir uma responsabilidade de uma unidade de conservação integral federal para uma unidade de conservação de uso sustentável estadual. E outra coisa, o próprio cronograma que eles fizeram para que a aprovação do plano fosse só no próximo governo. Cara, a gente não sabe qual vai ser o próximo governo. Não precisava esse tempo todo, é em 2027 que vai aprovar. Existe estudo, sobrando estudo, sabe, para dar celeridade nisso aí. Agora, o outro governo que entrar, a outra equipe, não pode simplesmente não. Como a gente teve já um exemplo, quando houve a aprovação do plano de manejo do parque, o governo federal, por lobby da bancada ruralista,
não publicou a zona de amortecimento. Publicou no Diário Oficial o plano de manejo e observação. O plano de manejo será publicado futuramente. Acabou. Então, se a gente vacilar, cara, é muita responsabilidade que nós temos aqui nesse Cerrado de Altitude, gente. Muita responsabilidade. E é com a gente mesmo. Gratidão. Perdão, Marcos, eu não sabia de que não era mais obrigatório, mas a gente está falando de uma área muito especial, como o Marcos falou, Cerrado de Altitude. É impressionante isso. Então, tem que continuar pressionando. O Ministério Público, nosso papel, a gente faz o nosso papel. Reitera um ofício do Ministério Público Federal. É o nosso papel, né? Aí os outros entes que decidem, mas o nosso papel é pressionar o Ministério Público Federal para que estabeleça a zona de amortecimento. Essa é a minha sugestão. Concordo com você, Dálio, porque existe, inclusive, jurisprudência, se eu não me engano, em Curitiba, em que o Ministério Público pode recorrer à Constituição e pressionar o próprio ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, com base na Constituição, entendeu? Que prevalece o direito ao meio ambiente de todos. E se você está tendo ações que você não está cumprindo a sua função de fazer essa proteção, aí sim. Mas, se for seguir ipsiliteris, literalmente, o que está na lei, eles estão cumprindo a cartilha. É só isso que eu queria colocar. Mas eu concordo, mas tem que ter a parceria do Ministério Público. O Ministério Público tem que estar disposto a comprar a questão, a tomar a frente. É uma demanda, né? Maurício, por favor. Felipe e os demais integrantes. O pessoal da Goinfra, eles já estão vindo nesta semana fazer uma vistoria no calçamento, acerca de não só da garantia, mas também da filtragem, e a gente também está propondo colocar uma rede lá nas saídas próximo ao Preguiça para recolher aquilo que passar em algum lugar que não esteja contemplado pelas bocas de lobo. Tá? Esse processo já está sendo feito pela Jaqueline, que é a administradora, e eles estão vindo essa semana para fazer essa vistoria, só para atualizar aí. Obrigado pela atualização, Maurício, porque pela Secretaria do Meio Ambiente não tinha essa informação, né, que somos secretarias diferentes, né, que a Jaqueline está pela Secretaria de São Jorge. Então, que bom que eles estão vindo essa semana. Vamos. Você que está mais de perto aí em São Jorge, se puder trazer atualizações sobre se eles vão contemplar essa instalação de filtro no bueiro, se realmente vai ser contemplado o PRAD e tudo que tem sido solicitado a eles, né? Aí você nos informe por aqui, por favor. Ok. Marcos? Então, Maurício, a gente não pode querer fazer o ideal, pelo menos de imediato, né? Então, atendendo a essas demandas que foram colocadas, eu acho que já é um grande passo, já protege bastante. Mas eu acho que não deve ter a solução definitiva para o caso, porque a gente não pode esquecer a questão de contaminantes diluídos, sabe? Metal pesado, veneno, antibiótico, várias coisas que estão no efluente. O ideal é que houvesse uma solução, mesmo que não seja agora, mas que a gente não perdesse vista, para no futuro realmente proteger o preguiça e, consequentemente, o parque, né? Já que ele deságua dentro do parque, né? Tem uma questão de que essa galeria que foi construída de efluente lá em São Jorge, ela não é para efluente de hospedagem, de residências e tudo mais. Se o pessoal estiver fazendo essa instalação para jogar nessa galeria, isso aí é irregular, é ilegal. Ano passado até eles estavam com equipamento para fazer um monitoramento, que o equipamento vai dentro das galerias, identificando se tinha essas instalações ilegais, né? Cada propriedade é responsável por seu tratamento de resíduo de efluente, não é para ser jogado
aquilo ali é efluente apenas de chuva, né? Então, tem que acompanhar também como que ficou essa inspeção com esse equipamento nessa galeria, se foi identificado e qual providência foi tomada para essas instalações irregulares, né? Uma coisa que a gente precisa cobrar também da secretaria, que ela não atualizou sobre isso. Lourenço, por favor. O pessoal, eu até levantei isso em outras reuniões, porque há algum tempo atrás, vocês devem estar lembrados que na gestão do Súria, se não me engano, houve um grande seminário sobre essa questão dos resíduos, né, das soluções alternativas. E então a gente, naquele seminário, ficou muito claro que a melhor solução, em princípio, seria aquela solução de. Estou esquecendo o nome agora, Felipe, você podia me ajudar? Seria aquela solução apresentada, que é uma solução sustentável, e onde os resíduos são trabalhados por Jardins filtrantes? jardins filtrantes. Jardins filtrantes. Então, seria a solução mais adequada e hoje, mundialmente até, ela é mais aceita, né? Nós fizemos um debate sobre isso naquela época. Então, eu acho que, considerando a importância do Parque Nacional, né, que é assim, um espaço tão importante para a preservação, eu creio que a gente deveria pensar nessa possibilidade, né, de Lourenço, a instalação gente de um jardim pode filtrante ali naquele local, sabe? certo. É apenas um lembrete aqui, uma sugestão, mas que eu acho Maurício, que, em princípio, relevante, sabe? Obrigado. ok, obrigado pela lembrança, Lourenço. Ô, Maurício, você sabe como está sendo pensado essa questão dos efluentes ali na saída da galeria de São Jorge para o Preguiça? Não, só está se pensando nesse momento só dos resíduos de maior tamanho. Resíduos de, como ele falou, antibióticos, essas coisas de produtos químicos, não sei nada. Isso é um estudo que pode ser discutido. Aí, no caso, esses resíduos de maior tamanho seriam o que vai para dentro das galerias ali através da chuva ou despejo de lixo irregular, para evitar que esse lixo chegue até o Preguiça, é isso, né? Aí, aí É, seria implementação de grade, como que... nas bocas de lobo, a ideia é colocar grades os resíduos menores, só os menores passarem e a rede lá embaixo para pegar esses outros resíduos que por acaso cheguem até lá. Mas pequenos resíduos de filtragem, não existe nenhuma previsão ainda nesse momento. Isso é uma coisa que tem que ser estudada. Estamos nos preocupando nesse momento com os grandes volumes. Garrafas PET que às vezes está na rua, uma embalagem que alguém joga na rua e ele acaba entrando no bueiro, essas coisas. Ok, beleza. Então, a gente tem que verificar a quem a gente pode solicitar análise desses efluentes líquidos para a gente entender a viabilidade desses estudos ou como acompanhar esses outros tipos de resíduos que não está sendo pensado agora, né? Isso tem que ser um processo, né? A Hum, gente eliminando esses, a gente passa para uma segunda fase, que seria desses resíduos líquidos, desses produtos contaminantes, né? uhum, Perfeito, é isso mesmo, né? É só não perder de vista, né? De repente, pode ser um projeto, inclusive, mais elaborado, e que pode levar alguns anos. A gente só não pode achar que está a solução ideal estabelecida, né? sim.
Mesmo porque você pega, por exemplo, às vezes derrama óleo de um carro, por exemplo, que está na rua, Isso. e aí esse óleo vai escorrer e a água vai levar para lá para preguiça. Isso aí a gente sabe. Isso aí não tem jeito. Lava carro com aquele produto altamente tóxico e tudo que corre numa cidade, né? Correndo por um lugar só. Então, mas eu acho que esse ponto agora sendo atendido é um grande avanço, realmente já é um grande avanço. Sim. Ok. Pessoal, também teve o fórum do Caminho Veadeiros, acho que foi novembro, final de novembro, início de dezembro, lá em Cavalcante, e teve eles fizeram várias palestras, assim, de curtas, e teve uma palestrante que mora no Moinho, agora eu não consegui pegar o nome dela agora, para conhecer lá pessoalmente, e ela falou sobre o mosaico Veadeiros, né, já que a gente está nesse GT de áreas protegidas, a minha ideia seria convidá-la para também trazer uma fala sobre o mosaico Veadeiros, que é um tema que a gente tem levantado aqui no Condema, para que ela possa trazer também informações sobre essa questão do mosaico Veadeiros. Eu vou... O Felipe, é a Verônica, Isso, Verônica, ela mesma. é da Fundatura. Ela é uma pessoa muito legal, Aham. moradora aqui e uma pessoa muito interessante, e muito participativa. Eu Tá. acho que ela gostaria também, ficaria feliz em participar, entendeu? Ok, então eu vou fazer um meio aqui de convidá-la aqui, tá bom? Para uma fala aqui no Condema. Beleza, próxima fala. Maurício, eu acho que pode baixar a mão, por favor. Eli. Bom dia, pessoal. Feliz ano novo. Queria trazer também que eu também participei dessa reunião aí do Compaq e tive a mesma sensação. Assim, até saí depois um pouco meio desmotivado, porque percebi que ali parece que tem uma. Eles não vão tratar das questões críticas, né? E a exemplo, por exemplo, essa coisa do preguiça aí, que me vem como algo paliativo até, né? Eles sabem que estão caindo coisa dentro das corredeiras. Eles sabem que o rio está assoreado, né? O córrego Preguiça. E, assim, agora, né? Depois de 65 anos de um parque nacional, está se discutindo a questão de uma zona de amortecimento. Então, assim, 65 anos, o que a gente tem para comemorar? Quantas pessoas estão entrando no parque? Moradores, né? Essas informações a gente não tem. Assim, eu até queria trazer aqui do ponto de vista do Condem para a gente fazer alguma manifestação, de saber o que está acontecendo efetivamente de visitação pública, porque isso mesmo dentro do Compaq já foi prometido algumas vezes, não foi entregue para a gente, por exemplo, o número de visitação de moradores. Então eu queria trazer aqui através do Condema, já que é o ano comemorativo, e a gente com dificuldade de realizar atividades lá dentro, que passa pelo ICMBio, passa pela Parquetu, e infelizmente a coisa não está caminhando. Então, assim, eu vejo que no final desse processo a gente tem que vislumbrar coisas um pouco mais concretas, efetivamente consolidar o Parque Preguiça como unidade de conservação cadastrada no SENUC, porque senão não vai, gente, não vai ter mudança nenhuma. E tem uma área de sobreposição do Preguiça que está caindo na sobreposição do zoneamento. E aí, vai ficar para quem? A gente vai deixar pro que seria o zoneamento ou o regramento de um parque fictício, ou vai deixar numa unidade de conservação que, se a gente for olhar o histórico, parece que tem prevaricação há muito tempo, há muito mais do que 65 anos. A gente tem que entender que o parque foi construído aqui, ele foi consolidado sob um contexto de compensação ambiental pela destruição legalizada de Brasília, que está na Constituição, artigo 3º da Constituição Federal. E o que está acontecendo aí, né? Cocorredeiras? A gente vai comemorar cocorredeiras? Vai comemorar o quê? O óleo caindo lá nos atrativos? Então a gente tem que dar uma pressionada e visualizar que tem coisas aí que estão sendo prevaricadas. E aí não adianta que o Ministério Público também parece que está cooptado. Quando eu vejo que chega um calendário daquela maneira que o Marcos trouxe a questão do calendário eleitoral, que, ao meu ver, colocaram tempos ali que não fazem tanto sentido do ponto de vista prático. Eles não estão sob essa visão prática. Eles estão sob a lógica que chegou no limite. Como assim chegou no limite para definir a zona de amortecimento? Sabe?
Então, eu não estou considerando que a gente tem coisas a comemorar. A gente tem muita coisa a fazer que não foi feita. E aí também a gente tem que entender que tem pessoas ali que às vezes não estão assumindo efetivamente as funções. E aí, do ponto de vista como conselheiro, aqui eu estou como conselheiro voluntário, conselheiro voluntário não, tentando coordenar lá a questão do outro GT de educação ambiental, já a gente vai chegar nisso também, que eu vejo que não adianta, parece que tá tudo... A gente trabalha, chama um, chama o outro, chama um, chama o outro, só que aí no final a canetada lá, quem dá a canetada é quem, sabe? Então eu tô sentindo que tem muita coisa ali que a gente tem que ter pé no chão que não vai mudar, se sobretudo se a gente não for lá e fazer esses posicionamentos firmes, trazer a materialidade e também cobrar, né? Porque eu vejo que não é pedir para ter um plano de manejo, isso efetivamente é uma cobrança. É uma cobrança que tem que ser cobrada. A orelhinha das pessoas lá que trabalham nesse ICMBio tem que queimar. A hora que ouve, falando assim, como assim 65 anos do Parque Nacional e que não tem um plano de manejo, que precisa, é como se fosse o pai ali puxando a orelha para o negócio sair, sabe? Não precisa disso, não. Eu acho que a gente tem que efetivamente encaminhar essas representações e tentar o máximo de lastro possível, que envolva aí os ministérios públicos e também que a gente tenha esse contato. Não é ir lá eles decidirem um calendário que também, de repente, nem conversa com o calendário típico da região, né? Tem coisas ali, datas que eu falo assim, fulano, e aí, como é que vai ser? Reunião ou coisas para ser decidida em período de alta temporada, é um pouco mais do mês, gente. Estou trazendo aqui como um tom de desabafo e também corroborando com as percepções que os colegas trouxeram aí nessa questão da revisão do plano de manejo do Parque Nacional. Gato, eu lembro que ele pediu para a gente mandar um e-mail, né, cobrando lá essas informações sobre número de visitante, moradores que estão visitando, porque realmente já teve reunião que eu pedi isso para a Parquitu e ficou na promessa. Temos que oficializar isso, mandar esse e-mail cobrando essas informações, tanto do Parque Nacional como também do Parque Estadual, do Couros aqui também, que faz tempo que a gente não, não atualiza as informações sobre lá. Lá está sendo construído um centro de visitantes e um banheiro, né? Ainda não tem calendário de reuniões do Conselho do Parque Estadual, então a gente tem que ficar mais atento na gestão desses parques, né? A Agma perguntou aqui no município o que o município ganha de repasse financeiro do Parque Nacional. Eu não sei dizer sobre isso. A gente pode incluir essa pergunta de repente nesse e-mail, cobrando essas informações. Eu não sei se alguém sabe informar sobre isso. Eu ia falar uma outra coisa, mas esqueci. Vai ali, por favor. Só trazendo, Felipe, a questão da gestão do Parque Nacional, 27% daqueles 47, 49 reais que sempre atualiza, 27% desse valor vai para o ICMBio. Então, como é um órgão federal, pode ser que nem fique nada no município, efetivamente. A menos pelas ações que justifica e tal. Mas, assim, efetivamente, não me parece ter uma coisa direcionada para o município. É um rinoceronte, gente. O parque a gente tem que entender que ele está como um rinoceronte no meio da sala. Que a gente precisa entender como fazer o regramento, como que as pessoas do local podem ter acesso. O parque ele foi conflituoso desde quando se constituiu. E agora, né? 65 anos depois, tem muita coisa ainda que está conflituoso e está aumentando cada vez mais os conflitos e quem está perdendo é o cerrado de altitude. É o cerrado endêmico, são as espécies endêmicas, são espécies que sequer foram catalogadas, enfim, o que está perdendo é incomensurável. Pessoal, eu lembro que, antes de passar a fala para o Lourenço, essa questão dos recursos normalmente vinha dos pagamentos das entradas, e isso iria para uma central do ICMBio. Aí eu lembro de conversando com o André, parece que teve alguma mudança de que o Parque Nacional aqui já estaria mais com acesso a esse recurso, sem passar por essa central do ICMBio nacional, né? Eu preciso atualizar essa informação,
que eu não tenho mais ela de cabeça aqui, mas eu acho que teve uma mudança sobre isso. Mas aí também quanto de repasse que vai do Parque Nacional para a Prefeitura, se existe, não sei informar. Lourenço, por favor. O pessoal, é no sentido de que eu acho que nós temos insistido, como Condema também, né, todos, é a presença do Parque Nacional nas reuniões, porque nós estamos falando muitas questões do Parque Nacional que envolvem o Parque Nacional e o seu representante ou seus representantes não estão participando. Então, eu acho que é importante a gente reiterar, talvez através de um ofício do Condema, reiterando a importância da presença dos representantes do Parque Nacional aqui na reunião. Eu acho que, né, tem toda importância. O parque é importante para nós todos, né? E por isso mesmo, muitas vezes o parque cobra presença nas reuniões do seu conselho. É o Conselho Consultivo do Parque Nacional, que nós estamos lá representando o Instituto Aldeias. Mas é importante a via de volta, quer dizer, o parque ele tem que estar presente também no Condema, né? Eu acho que cabe aí esse ofício, é minha sugestão, que é muito importante a presença do Parque Nacional. Obrigado. Ok, Lourenço, faremos esse documento sim. Saboia, por favor. Então, eu queria só trazer uma contribuição, é que eu tenho visto correr nas redes um foco muito grande nessa questão econômica, né, dos valores arrecadados, das entradas e tudo. Não que a gente não tenha que se preocupar com isso, né, e realmente estar de olho, mas eu creio que o cerne da questão, o principal, é ele cumprir a função de proteger o cerrado de altitude. E também a questão social, essa outra colocação, né? A população local está visitando o parque, conhece o parque está cumprindo a função de educar a população local para a verdadeira importância do nosso cerrado de altitude. Agora, essa questão financeira do que foi terceirizado, dos serviços gerais que foram terceirizados e bilheteria, acho que deve estar na pauta, mas não deve ser o carro-chefe, né? O carro-chefe é a real função do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que talvez seja um dos parques mais importantes do nosso país. E a gente não pode deixar que seja negligenciado. Quanto à participação, ultimamente até que eles têm participado do Condema, né? Hoje está vendo essa coincidência lá com a reunião do Comparc, perdão, do CONAPA, e talvez eles não tenham uma equipe que possa disponibilizar gente para as duas reuniões, para os dois conselhos, né? Mas eu lembro que o Condema fez um ofício, o Felipe fez um ofício anterior para eles, e houve resultado, deu resultado, né? As últimas reuniões eles têm participado. Mas é importante, concordo com você, Lourenço, é imprescindível a participação do Parque, do PNCB no Condema. Gratidão. Sim, eles justificaram no grupo de conselheiros, o André está na reunião da revisão do plano de manejo, e o Sandro, que é o suplente, está de férias, né? É por isso que eles pelo menos colocaram essa informação lá no grupo. Mas vamos acompanhar para a próxima ordinária a participação deles, sim, esse ofício, para a gente poder ter mais participação deles. Dálio, por favor. Só aproveitando essa linha de raciocínio aí da nossa reunião, é o seguinte, esse problema das fronteiras de parques nacionais, não só parques nacionais, outras unidades de conservação, é um problema que ocorre, é claro, em diferentes frequências e escalas no Brasil inteiro. Isso é um problema, né? Mas que tem que ser encarado. Por quê? Porque a maior parte dos impactos que ocorrem na unidade de conservação geralmente vem das fronteiras. Então é a questão do fogo na área rural que passa para dentro do parque, animais,
domésticos que invadem, viram matilhas de cães acelvajados, doenças, agrotóxicos e assim por diante, ruídos e etc. Então, nós temos que encarar isso, né? Essa possibilidade do zoneamento aí, dessa faixa de proteção, ela tem que ocorrer, mas uma outra alternativa, e aí eu peço a compreensão de vocês por insistir nisso, é o licenciamento do Complexo Turístico da Chapada dos Veadeiros. Por quê, Dálio? Porque todos os municípios adinatos ao parque, eles entram dentro desse licenciamento e, por meio de discussão, participação, se define uma avaliação ambiental estratégica de toda uma faixa dos municípios que são colados ao Parque Nacional, que é mais ou menos a função da zona de amortecimento. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar, ó, tem uma alternativa, vamos correr atrás dela, de proteger a fronteira do parque, e tem outra alternativa, que é também essa do licenciamento do complexo turístico, que a alteração da lei do licenciamento não prejudicou, viu? Não prejudicou a resolução do CONAMA, que determina o licenciamento de complexo turístico. Muito obrigado. Renato Dali pela sugestão aí da outra via. Bem, pessoal, então a gente falou aqui do segundo GT, que é a área de protegido e combate ao fogo. Esse final de ano a gente teve corte de orçamento federal, então esse ano que a gente está em vida aí as chuvas reduzirem, já causa preocupação pelo número menor de chuvas e também pela redução do orçamento aí destinada por exemplo, para as brigadas, né, para a contratação de brigadistas aí nos meses de fogo, né, então essa é uma outra preocupação aí para o avançar do ano, né, vamos acompanhar. Então, seguindo aqui para o próximo GT, Educação Ambiental, Resíduos Sólidos e Efluentes. A gente tratou aqui de resíduos sólidos já um pouco em relação ao plano que a gente citou. O Eli está como coordenador do GT de Educação Ambiental, a gente também ainda está precisando de algumas reuniões aí. A gente tinha falado na pauta de novembro da questão da intenção da lei, a minuta de projeto de lei de minuta sobre a questão do céu, né? E a Teia falou que tem uma verba ali que ela tem a intenção de apoiar com a verba da Câmara Municipal através da gestão dela nessa lei, né? E foi o que a gente falou um pouco desse GT. E eu vou passar a palavra aqui para o Eli, para saber como está o planejamento dele. Por favor, Eli. Bom, vamos lá. Ao longo desse ano, assim, duas pautas grandes que já vão ser tratadas e vai passar por essa Câmara e depois a gente vai trazer para cá, é isso, né? Isso que envolve a Lei do Céu e essa coisa que envolve o Plano Municipal de Educação Ambiental, que foi algo que se iniciou ano passado, né? E está junto também com a construção do Plano Político Pedagógico mediado pela Educação Ambiental, que está sendo puxada já pelo ICMBio, através da IAIA, ela está coordenando esse processo geral, e que dentro desse plano geral tem os planos municipais, né? Esse plano geral, ele envolve, no caso, os municípios que são fronteiriços ou que têm a unidade de conservação, né? Inicialmente. Tanto que tem até uma projeção disso ser base para um outro documento, que é o plano, no caso da APA, uma outra escala agora. E, bom, na primeira pauta que envolve essa questão aí da Lei do Céu, a gente está trabalhando agora nessa semana, até o começo da semana que vem, para a gente lançar o cronograma de ações, né? Passando pelas audiências públicas, passando também pelas reuniões de grupo aqui, que a gente também está sentindo a dificuldade de articular e de mobilizar mais pessoas, né? E pensando nisso também, a gente pensou, vamos tentar ter um movimento mais itinerante. Então, conversando com a TEA, a gente entendeu que vão ter necessidade dessas discussões e comunicações, sensibilizações, né, ainda. A gente está nessa fase ainda, né, de sensibilizar os efeitos nocivos da luz artificial, né? O modo como a luz é utilizada. E aí isso passa por uma questão que no final do dia impacta
desde um novo ramo de turismo que está surgindo no Brasil com tudo, que é essa coisa do astroturismo, como também, sei lá, as espécies endêmicas que a gente tem aqui, inclusive tem estudos que a gente está direcionando agora para ancorar na UNB Cerrado, que envolve esses estudos dos impactos tanto nos vagalumes, no pato mergulhão, da questão da luz artificial, né? E aí tem algumas espécies que a gente já sabe. Então, atualizando aí então, Felipe, para finalizar minha fala aqui, é isso Inclusive de o Aedes aegypti, né? o Aedes aegypti. Aí tem uma campanha, a gente está pensando numa campanha, porque dá para amarrar, porque assim, tem tanto a relação do céu na melhor época, pelos modos tradicionais de eliminar o mosquito, ou seja, bater o veneno dentro dos bueiros, né, que tipicamente passava aquele carro, mas tem uma fase da lua que é mais adequada. Então, desde essa conexão com o céu, como também a coisa do aumento de casos de dengue com relação ao aumento da iluminação artificial. Não a iluminação qualquer iluminação artificial, a iluminação artificial com aquelas luzes brancas e tal. Então, é necessário que se faça uma adequação da iluminação. Até também tem conversado com o pessoal da Equatorial e eles parecem sensíveis à questão da poluição luminosa e à questão também do astroturismo, que eles sabem já que a Chapada dos Veadeiros é o melhor céu do país para essa prática, né, de contemplação dos astros. Sobretudo nos meses que não tem né, maio, junho, julho e agosto. Que corrobora com esse período do inverno. Então também é o período onde a gente vai conseguir, a estratégia aqui está passando muito pela questão de promover as experiências de observação dos astros. Então entra a questão de desenvolver atividades nos parques municipais. Então a gente está bolando um cronograma para fazer isso. A gente já fez as visitas técnicas, né, tecnicamente. Já fomos no Preguiça, já fomos aqui no Parque da Usina, inclusive foi na mesma noite, a gente não sabia, né? A gente fez a foto lá e tava lá o Slack lá no mesmo dia que o rapaz tinha caído. Então a gente não sabia e fez os registros na mesma noite, inclusive. Então, assim, mostrando que tem como desenvolver várias atividades na sua unidade de conservação sob esse caráter de sensibilizar dos efeitos e que é uma coisa que a gente não trabalhou ainda, né, aqui na Chapada, essa questão da poluição luminosa. Então, assim, eu vou trazer, Felipe, o que eu estou pensando aqui é de trazer dentro do GT essa proposta de cronograma e não ficar restrito à questão só do GT, porque senão não vai chegar, porque ali manda mensagem, eu mandei mensagem no dia 2 de dezembro e não tive nenhuma resposta sobre essa coisa de a gente tentar marcar uma reunião. Vou mandar de novo a mesma mensagem, que as duas coisas gigantes. Uhum. Sim, às vezes não tem resposta mesmo. Aí é o que eu falo com os coordenadores, que a gente precisa, de repente, quando não tem uma resposta, a gente tentar, de repente, ser de uma forma um pouco mais específica, com a pauta. Se não consegue focar numa pauta geral, que a gente foque, de repente, numa pauta de cada vez, com menos pessoas, e a gente vai criando, articulando formas de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que poderia ser, de repente, cobrar a Vitória, que está pela prefeitura aqui pela Secretaria do Meio Ambiente, como que está a escrita do plano de municipal de educação ambiental aqui do município, e trazer atualizações sobre o PPPEA, né? Aí eu acho que pode ser por aí, de repente, você tentar trazer essas informações desses dois pontos, né, para a próxima ordinária que a gente tiver. Se caso não consiga ter alguma reunião nesse GT. Beleza? Beleza, Felipe. Acho que Obrigado. pode ser o caminho. Valeu. Bem, pessoal, então é isso. A prefeitura estava aí desenvolvendo uma atualização no plano municipal de educação ambiental, né, uma nova lei aqui para o município, e a gente não tem retorno de como que ficou isso agora em 2026. Era um plano da prefeitura. E um outro plano também que estava parado na prefeitura era o de podas e manejo de árvores aqui no município, né? A gente teve alguns casos aí de queda de árvore, alguns prejuízos materiais aí na parte urbana aqui do município, até onde eu tenho conhecimento. E isso é um plano que a prefeitura precisa retomar também. Agora, seguindo aqui para o último GT, é o de reestruturação do Condema. Esse eu que estou como coordenador, tentei puxar uma reunião lá, tô eu, Sati e Severino, e a gente está tentando uma relatora que era uma representante antes da Márcia entrar aqui no Condema.
E a gente ainda não conseguiu reuniões, a gente estava com muita tarefa, eu tentei marcar, eu, Sólio Severino, como não é de urgência, a gente está acabando que está postergando aí para atualizações em alguma reestruturação do Condema ali, principalmente para quando a pessoa fosse, para quando a instituição se for candidatar a vaga no Condema, e também a atualização da paridade aqui do Conselho, né? Quanto à questão de entidades ambientalistas e não ambientalistas. A gente está tentando atualizar isso e a gente não conseguiu essa reunião ainda. E aí, sobre as câmaras técnicas, aí, sobre esse jeito de reestruturação, vou tentar novamente puxar a reunião com o pessoal para saber se a gente consegue avançar nisso, né? E aí, sobre as câmaras técnicas, são duas. Uma é a de contas do Fundema. A gente fez 2 reuniões em 2025 e falta fazer agora em janeiro para fechar o ano de 2025 nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, sobre as contas do Fundema. A Jamile, que está como coordenadora, ela ficou de puxar uma data para fazer essa reunião. Aí eu aviso aqui e aviso sobre a aprovação de contas aqui do fundo do Condema. Qualquer dúvida, a gente tem as atas das últimas 2 reuniões. E a última Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, que a gente transformou o grupo de trabalho na Câmara Técnica, focando nosso objetivo é destrinchar as informações sobre licenciamento para a gente trazer essas informações aqui para os conselheiros, para o Condema, para a gente qualificar os conselheiros e participantes do Condema sobre a importância do licenciamento ambiental, que é um mecanismo, aí, uma ferramenta importantíssima nossa, que a gente tem funcionário de licenciamento ambiental na prefeitura, antigamente não tinha, e ela atua em algumas vertentes, outras vertentes são do município, do estado, né? Da SEMAD. Então, a gente está nessa Câmara Técnica para poder trazer mais informações. A gente fez uma reunião no final do ano e ficou de combinar uma reunião agora no início, está lá a Luana, que é do licenciamento ambiental no município, tem mais 2 convidados técnicos, o Dálio está como coordenador aí da Câmara Técnica, eu vou passar a fala aqui para ele. Obrigado, Felipe. Não, eu e o Felipe estamos até tocando juntos lá essa importante Câmara Técnica, e em princípio nós temos desafios, né? O primeiro é a questão da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, que não tem carro. É importante dizer isso aqui para todos, né, Felipe? A declaração dela de que ela não tem carro. Ela tem que ficar mendigando veículo para poder fazer, por exemplo, uma atividade de fiscalização ambiental ou de licenciamento, né? Então, é praticamente inoperante. Eu sou servidor público e trabalho em órgão ambiental, eu sei que isso é um processo, né? Essa transição de passar, não é tudo que vai para a Secretaria de Meio Ambiente do município, mas é um processo de transição. Mas aí, diante da dificuldade, e ela falou assim, deu a sensação de que a prefeitura não está muito preocupada com isso, não, sabe? Então, essa foi a minha impressão, se o Felipe quiser me corrigir. Então, o Condema, ele tem que pressionar a prefeitura para dar condições para que a secretaria possa trabalhar, né? Você vê 100 mil reais por mês, que parece que é o transporte de resíduos sólidos, né? Imagine se metade desses recursos fossem para a Secretaria de Meio Ambiente, como é que ela não estaria hoje, né? Então a gente tem que refletir em como ajudar a prefeitura para ela poder fazer o licenciamento. Um outro tema que foi tratado é a questão do licenciamento de 4 ou 5 parcelamentos que existem no município, que com certeza são os empreendimentos que talvez provoquem os maiores impactos no meio ambiente, que são os parcelamentos urbanos, e que em princípio só um tem licença prévia e licença de instalação, que é o Eldorado, e os demais nem isso possuem, e todos foram feitos já perante a lei que obrigava o licenciamento, né? Então, isso é um outro desafio, e repito, se nós fizermos isso andar, e mandamos já um ofício perguntando quais que estão, né? Vamos ver se eles demoram para dar resposta, mas é catalisar a regularização do licenciamento
Por que, Dálio? Porque aí a gente consegue também catalisar a implantação da infraestrutura de saneamento ambiental. Nós não temos ainda nenhum bairro que tem coleta e tratamento de esgoto a nível terciário. Não temos isso. Não temos bairros com sistema de drenagem de águas pluviais com dissipador de energia, pelo menos eu desconheço. Não tem. Então, nós temos que. O Condema ele tem que entender isso. Talvez a prioridade nossa seja essa. É catalisar a implantação da infraestrutura de saneamento ambiental. E o processo mais rápido é a regularização do licenciamento dos parcelamentos que, do ponto de vista da legislação, são irregulares e ilegais, ok? Então, o Condema ele já saiu da omissão, porque ele já está cobrando da SEMAD informações a respeito de parcelamentos que tenham ou não licença, e eu, como sou de uma Secretaria de Meio Ambiente, eu já entendo isso como, ei, vocês não têm licença dos bairros aqui, vocês têm que trabalhar, entende? É assim que eu compreendo. Então, nós saímos da omissão, quando o Felipe encaminhou esse ofício, e esse é um outro problema. E o outro seria essa questão do licenciamento do complexo turístico, que também é legislação, é obrigação, e eu vejo com muito bons olhos aí para a Chapada como um todo. E eu e o Felipe estamos tocando juntos lá a Câmara Técnica, e foi muito importante ter criado, sim, a Câmara Técnica, porque ela tem um trabalho contínuo. É isso, pessoal. A gente encaminhou esse ofício, é outro que a gente tem que aqui cobrar a resposta, porque ainda não teve resposta sobre esse ofício, então a gente vai fazer isso a partir desse mês agora, tá bom? Para atualizar sobre licenciamento dos bairros aqui, quais que estão sendo realizados e tentar aprofundar mais essa questão do saneamento ambiental aqui no nosso município. E é isso, aí tendo a próxima reunião da Câmara Técnica, a gente conseguindo avançar nessa qualificação da informação sobre licenciamento ambiental, até porque também devem vir novos condomínios, solicitação de novos parcelamentos para condomínio, e dependendo de como for, alguns deles passam aqui pela avaliação do Condema, e a gente precisa estar mais qualificado para poder acompanhar esses licenciamentos, né? Que claro que é feito pela Loana da prefeitura, mas a gente também tem que acompanhar como que está sendo disponibilizado esse licenciamento de novos condomínios, parcelamentos aqui no município. Marcos, por favor. Saboia, talvez seu microfone esteja fechado. Perdão, estava fechado, grato, Aí. Felipe. Então, repetindo, é muito importante que nós atentemos para a falta de estudo de capacidade de carga. Nós estamos numa região de nascentes, nós estamos no cerrado de altitude. Há necessidade de estudo de capacidade de carga para aumentar a ocupação dessa região. É possível que nós cheguemos à conclusão de que essa capacidade já foi até ultrapassada. Então, a cidade precisa crescer, sim, precisa crescer, mas ela pode crescer a jusante, ela pode crescer onde tem cursos d'água mais caudalosos, onde tem disponibilidade de água. Em 2015 ou 2017, agora me faltou a memória, nós ficamos sem água na cidade. E não é porque a gente está furando para pegar a Saneago, pegar a água do lençol freático, que está resolvendo o problema. Não! A água não vem lá do Japão, a água vem daqui de cima. E a gente, além de ocupar áreas e demandar sobre os recursos hídricos, a gente está impermeabilizando e diminuindo a infiltração das águas. Então, tem que haver estudo. Não tem outro jeito. Não podemos ser irresponsáveis, inconsequentes, sabe? O Condema tem que bater o pé nessa questão, cara. Precisamos de estudo. Aí sim a gente vê para que lado que a gente vai seguir. Gratidão. Ok, Marcos, a gente está atrás mesmo dessa informação da Saneago, aí da disponibilidade de água que a gente tem, capacidade de carga, e vou reforçar essa busca dessa informação. Felipe, me desculpa, mas essa resposta não virá da Saneago.
A Certo. Saneago tem um conceito de que se ela meter o canudinho para puxar o lençol freático, está resolvido o problema. Então, não vai ser através da Saneago. Tem que ser através se não houver recurso para fazer, contratar um estudo, tem que ser através da UNB, da UFG, sabe, da academia, de pesquisadores. A Saneago não vai trazer uma resposta condizente com a manutenção dos ecossistemas. O negócio deles é só volume de água. E isso eles conseguem chupando de canudinho no lençol freático. Entendido. Alguém tem conhecimento sobre algum possível estudo sobre essa temática aqui na nossa região? Algum pesquisador da UNB ou outra universidade? O pessoal do Pato Mergulhão também todo mundo tem relatado, e na última reunião que a gente teve de proteção da bacia do São Miguel, todo mundo tem relatado a diminuição do volume de água do São Miguel, que abastece São Jorge, né? Eu sei, eu já li reportagens que tem um pesquisador da UNB, agora eu não vou lembrar, que já saiu um estudo, né, só que sobre Cerrado, não sobre a Chapada Via David, que é diminuição de 30% do espelho da água, né? Mas eu não sei se tem esse estudo aqui voltado para a Chapada, né? É exatamente essa a questão. Não há estudo. Acho que o maior estudo que tem é dessa galera do Pato Mergulhão, mas é muito insuficiente. E, mesmo assim, dá um resultado negativo a essa ampliação desregulada. A gente tem que fazer estudo. Tem que fazer estudo. Certo. Uhum. De acordo, Marcos. Eu vou tentar... Felipe, na última reunião do Compact, teve uma apresentação de uma moça lá, que eles estavam exatamente com uma coisa de um projeto, assim, que envolvia o monitoramento das qualidades. Naturalmente, eles já fazem também a medida da vazão. Eu não lembro exatamente o nome. Me lembro que era da UFG. Sobre águas, é porque teve sobre fauna, né? Isso, sobre a água, para iniciar o trabalho, sabe? Para iniciar o trabalho. E é isso aí, a constatação foi que não tem realmente estudos e que aí seria o primeiro passo, assim, no sentido de sistematizar os estudos, né? Para acompanhar as vazões ao longo dos anos, as variações dos coliformes, não sei o quê, tudo aquilo, sabe? Uhum. Esse estudo, eu participei dessa reunião, ele foi feito para avaliar os impactos do uso de Roundup no controle da braquiária dos invasores no Parque Nacional. E veio de brinde alguns resultados que trouxeram isso aí que você colocou, Eli. Mas realmente é como você colocou. A principal conclusão que eles chegaram é de que há necessidade de estudo. Eu me recordo. Ok, pessoal. Eu vou tentar conversar com alguém da UNB para, de repente, entender se tem algum grupo de pesquisa dessa área de águas e ver como que a gente pode, de repente, incentivar algum pesquisador, né, sobre essa lacuna que a gente tem aqui, né? Bem, pessoal, os temas aqui já foram abordados, todas as pautas que a gente tem dessa reunião. A última seria informes gerais, que eu tinha anotado aqui, a gente já abordou, que foi a denúncia da Pontezinha, reunião do Comparc. Eu não sei se o Pedrinho entrou aí, o Soroca, eu vi, não sei se ele ainda está, que ia perguntar, de repente, um retorno sobre os mutirões aí que ocorreram no final do ano, de plantio. Eu sei que ali o caminho do meio, tem um instituto ali perto do SEB, que eles estão com oficinas novas de plantio, que eles estão buscando pessoas para
tem um voluntariado lá para ensinar a fazer mudas. É um projeto bem interessante, assim, que eu acho que a gente pode divulgar melhor para ter mais interessados nessa restauração daqui da nossa região. Vou tentar achar essa. Vai, Pedro, por favor. Oi, pessoal. Hoje eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Eu estou acompanhando a Rene aqui na revisão do plano de manejo do CONAPA, né? E é isso. Mas vocês me perguntaram dos mutirões, a gente conseguimos fazer a virada ambiental desse ano, foi bem complicado, assim, pela questão da troca de gestão, final de ano, passou da data, então a gente ficou sem os brigadistas, mas conseguimos fazer, assim, com os recursos que foi possível, foi muito bom, foram boas as atividades, a gente conseguiu plantar ali na via próximo à secretaria, conseguimos fazer uma ação ali no campo de futebol, ficou bem bacana. Bacana também a questão de serem áreas que têm seus guardiões, né? Então, tem um projeto bom de bola, os meninos que jogam bola, o pessoal, né, do entorno abraçou a ideia, isso é bem importante para as continuidades. E a previsão nossa é de continuar as atividades em janeiro, continuar também, tentar fazer o contato com as escolas e dar essa qualificação de educação ambiental também, né? Mas é isso. O final de ano foi bem corrido, né? Bem puxado. E agora retomando as atividades. E, bom, estava na estrada até agora, né? Mas fazendo os cumprimentos agora também do bom dia a todos e feliz início de trabalhos para a gente nesse ano, né? Satisfação reencontrar todos vocês. Muito grato, Pedro, pela devolutiva aí, pela quebrando as leis da física, estando em 2 lugares ao mesmo tempo. O online é possível, né? Aí, quando eu puder, se traz essa devolutiva aí para a gente da reunião da revisão do plano de manejo da APA, né? Dentro do possível aí, para a gente poder acompanhar daqui também. Eu não tô como conselheiro. E eu vou passar a fala aqui para o Dálio. Ô Pedrinho, bom estar falando contigo aí. Você tem alguma informação sobre aquela questão do Ministério Público e a Vossoroca lá do Eldorado? Você tem alguma informação mais atualizada, por gentileza? Oi, Dália, tudo bem? Não, da Vossoroca ela continua até onde eu entendi da mesma maneira. O documento relacionado ao TAC ele segue com os problemas de digitação e não, até onde eu acompanhei não houve nenhum retorno da, das nossas provocações. Tá ok, gratidão, valeu. Gratidão. Marcos, por favor. Então, eu ia falar exatamente o que o Felipe já colocou, pedir ao Pedrinho e a menina, a Rene, para procurarem registrar o máximo possível e, de repente, trazer, compartilhar com a gente aí o que está rolando, qual é o rumo que está tomando. E também aproveitar e dar meus parabéns aí pelas ações. Parabéns, Pedrinho. Um excelente exemplo para a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Massa. Então, o que eu fiquei pensando sobre a anotação aqui é justamente sobre o caráter da reunião, né, Marcos? Que ela é uma reunião da revisão do plano de manejo da APA do Pouso Alto, que é a esfera de competência do CONAPA. E aí, mas ao mesmo tempo é um assunto fundamental para todos nós que estamos discutindo o plano diretor, né? Na verdade, é o documento mestre que rege aquilo que devemos saber para o plano diretor, né? Que por hora a gente está mexendo só nas áreas consideradas urbanas, né? Justamente por essa revisão do plano de manejo e pela composição dos conselhos. Então, quando eu vim, eu tô como motorista aqui da Rene ela disse que eu era babá do Caluanã, mas isso é coisa que ela inventou. Eu não sou babá, eu sou motorista. Mas aí tem que ver uma questão
que eu não sei, eu queria jogar para vocês, inclusive, da gente ter um observador, a gente ter, né, porque eu tô aqui de uma maneira extraoficial, assim, fazendo um bico, né? Beleza, Então, beleza. Mas tá é, tranquilo. Pode falar. contribuindo aí com o que você colocou, Pedrinho, tanto o plano diretor quanto a revisão do plano da área de amortecimento do PNCB estão jogando a batata, transferindo a responsabilidade para a atualização do plano de manejo da APA. Veja só o quanto está sendo importante o que está sendo decidido nesses dias aí de reunião para definir essa revisão. Vai interferir diretamente na revisão do plano diretor e no estabelecimento da zona de amortecimento do PNCB. É muito importante. Eu gostei da ideia que você deu, da gente, de repente, tentar conseguir no grupo alguém que possa aí cumprir essa função. Gostei dessa ideia. Se fosse possível, se a gente conseguisse fazer isso, seria ótimo. Nós temos conselheiros lá, a Teia está lá, o André do Parque, que assim, falando em conselheiros aqui do Condema, né? Tem a Jamile também está participando. Então, a minha ideia é estar atualizando essas informações através da Teia, né? Mas tem outros conselheiros participando também, que são aqui do Condema. Seria interessante já dar uma sinalização para que eles, porque alguns têm a iniciativa por conta própria, né? Mas Sim, outros, de repente, a gente dá um toque assim, vai dar uma despertada para fazer esse registro e relatar para a gente, né? certo. Vou falar com a Teia, sim. Então, o pessoal Aí eu também falei com a Gislaine ontem, do Instituto Pato Mergulhão. A TEA está com a intenção de propor um projeto de lei, né, de proteção do São Miguel. É uma atividade que o pessoal da região ali está se organizando para fazer, né, porque eles têm reuniões periódicas lá existe um grupo, que eu vou mandar esses documentos aqui no grupo do Condema para vocês poderem ver. E é uma outra iniciativa aqui do movimento daqui da Chapada. Beleza, pessoal. Agora nossas pautas aqui se esgotaram. São 11 horas. Gostaria de ver com alguém se alguém gostaria de contribuir com mais algum ponto, alguma sugestão. E na próxima semana já vou vir com a solicitação de pautas para a última reunião, para a reunião para a ordinária de janeiro. Tá? Então fiquem atentos aí para a gente seguir com nossas atividades. Ok? Já tem bastante coisa aqui para fazer dessa reunião, vários ofícios aí para cobrar a resposta, dentre outras coisas, para solicitar informação. A questão da pontezinha, verificar ali, porque não foi o local certo que foi verificado, mas então tudo anotado aqui para a gente seguir com essas atividades, tá ok? Vamos ver, aguardar aí, acompanhar, Maurício, a atualização da reunião aí com a Goinfra, por favor, e os GTs. Então é isso, pessoal. Dado sem mais informações, informes gerais, contribuições, dou aqui por encerrado essa 15ª, duzentésima, como é que se fala esse número? 215? Não sei. 215, reunião ordinária do Condem, que eu não sei falar esse número. Mas é isso, dou por encerrado aqui, agradeço a participação de todos. Duzentésima, 15ª. Pronto. Era Tchau, mais gente. fácil. Gratidão a todos. Valeu. Valeu. Valeu Valeu, mesmo. pessoal. Tchau, Bom tchau. ano. Tchau, gente. Obrigado. Pra Bom todo trabalho mundo. para todo Tchau, tchau. mundo. Let's Boa go. semana, seguimos aí. Até breve, gente. Enai, pode encerrar a gravação, por favor?